As Escrituras é Sagrada Edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, Livro Histórico de Ruth, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 23. Contexto da palavra: lutar pelos próprios direitos. E o rodapé. O versículo 1. Noemi tinha uma parente por parte do marido. Era uma pessoa importante da família de Elimeleque e se chamava Boaz, ou Boaz. Versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo onde estão colhendo cevada, e se alguém me deixar, irei atrás dele, catando umas espigas. Noemi concordou. Pode ir, minha filha, vai. Versículo 3. Ruth foi ao campo catar o restolho das espigas atrás dos cortadores, e por acaso foi parar num dos campos de Boaz, da família de Elimeleque. Versículo 4. Nesse momento, Boaz estava chegando de Belém e cumprimentava os cortadores. Javé esteja com vocês. E eles responderam: Javé abençoe. Versículo 5. Então Boaz perguntou aos capatazes: quem é aquela moça? Os capatazes respondeu: é uma moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Versículo 7. E me pediu para catar o restolho das espigas, e ela chegou de manhã e está de pé até agora, sem parar, um só momento. Contexto da palavra: provocar fraternidade é partilha. Versículo 8. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, não vá catar espiga em outro campo. Não se afaste daqui, minha filha. Fique com as minhas empregadas. Versículo 6. Versículo 9. Observe o terreno que os homens estão ceifando, e vai atrás deles. E ordenei aos meus empregados que não incomodem você, Ruth. Quando estiver com sede, pode ir até a bilas. Bila aqui é um jarro d'água, e beber a água que os empregados tiverem trazido. Versículo 10. Então Ruth se prostrou com o rosto no chão e perguntou a Boaz: por que o Senhor, Boaz, está sendo tão bom comigo? Por que está dando tanta atenção para mim? Eu sou uma estrangeira. Versículo 11. E Boaz respondeu: fique sabendo de tudo que você, Ruth, fez por sua sogra. Depois que você, Ruth, perdeu o marido, você, Ruth, deixou pai e mãe, abandonou sua terra natal e veio viver no meio de um povo que você, Ruth, não conhecia. Versículo 12. Javé ele pague o que você, Ruth, fez. Que você, Ruth, receba uma grande recompensa de Javé, o Pai eterno de Israel.
pois foi debaixo das asas dele, Ruth, que você veio buscar abrigo. Versículo 13. Ruth disse: que eu mereça o favor do Senhor Boaz. Está fazendo por mim, o Senhor me tranquilizou e me falou ao coração, embora eu seja nem mesmo a sua empregada. Versículo 14. Na hora de comer, Boaz chamou Ruth. Vem cá, Ruth, coma do nosso pão, e molhe o pão no caldo do vinagre ou do vinho. Ruth se sentou ao lado dos cortadores, e Boaz ofereceu para ela espiga assada, e ainda sobrou depois que Ruth comeu, ficou satisfeita. Versículo 14, de novo. Na hora de comer, Boaz chamou Ruth. Vem cá, Ruth, coma do nosso pão e molhe o pão no caldo. Ruth sentou ao lado dos cortadores, e Boaz ofereceu para ela espigas assadas, e ainda sobrou depois que Ruth comeu e ficou satisfeita. Contexto da palavra: até vendo a plena libertação. Versículo 15. Quando Ruth se levantou para continuar a cata de restolho, Boaz ordenou os empregados: vocês deixam essa moça catar espiga, também entre os peixes, e não incomoda ela. Versículo 16. Deixa também cair algumas espigas dos peixes, não fique bravo quando ela recolher as espigas. Não acha ruim com ela, não. Deixa ela catar. Versículo 17. Ruth catou as espigas no campo até a tarde, e depois bateu as espigas que tinha recolhido, e deu quase 45 quilos de cevadas. Versículo 18. Ruth carregou e voltou para a cidade, e a sua sogra viu o que ela havia recolhido. Ruth deu também para a sogra algumas espigas assadas que tinha sobrado do almoço. Versículo 19. A sogra perguntou: onde você, Ruth, catou essas espigas? Onde você, Ruth, trabalhou hoje? Bendito seja quem se interessou por você, Ruth. Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado e disse: o dono do campo onde trabalhei se chama Boaz. Versículo 20. Noemi disse à nora: que ele seja abençoado por Javé, que não deixa de ter misericórdia pelos vivos e pelos mortos. E continuou: esse homem é o nosso parente próximo, é um dos que tem o direito de resgate sobre nós. Versículo 21. Ruth, a moabita, diz: ele também me falou para ficar com os empregados, até que terminassem toda a colheita. Versículo 22. Noemi disse à sua nora: Ruth, minha filha, é bom que você esteja com as empregadas dele. Em outro campo, você, Ruth, poderia ser maltratada. Versículo 23 para terminar.
Então Ruth continuou com as empregadas de Boaz, recolhendo espiga até o fim da colheita da cevada e do trigo, e depois ficou morando com a sogra. Este foi o livro histórico de Ruth, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 23, das Escrituras Sagradas, edição Pastoral Católica. O rodapé do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, está escrito assim: o restolho da colheita, comumente oferecido às divindades, deve ser deixado para os pobres. Por quê? Porque no projeto de Javé, os bens devem ser partilhados entre todas as sobras. Portanto, não devem ser acumulados, mas distribuídas aos pobres. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19, do capítulo 22, versículo 26, do capítulo 26, versículo 12, versículo 15. O texto de Ruth, porém, deixa entender que até esse direito havia de ser tomado em favor da esmola, do versículo 2, sujeitos aos caprichos dos privilegiados para reconquistar a sua liberdade e vida. O povo tem que lutar para reconhecer e fazer valer os seus direitos. E adereçando a sociedade para a concretização do projeto de Javé. No versículo 8 até o versículo 14, do rodapé, a solidariedade entre os pobres causa grande consequência entre aqueles que estão abertos para a justiça. Boaz dispõe a fraternidade e a partilha. Desse modo, os pobres provocam sempre um movimento em direção ao projeto do Pai Eterno. Neste-se que os versículo 11, versículo 2, salienta o modo como alguém começa a pertencer ao povo de Javé. Primeiro, Ruth deixa a sua segurança, como fez Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Depois, ela se compromete com os pobres e oprimidos que Javé liberta. Em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 4. O versículo 15 e o versículo 23, para terminar, o rodapé do capítulo 2 do livro histórico de Ruth. O versículo 20 lembra que Boaz tem o direito de resgate. Trata-se aqui do dever dele em socorrer o parente em situação difícil. O texto parece misturar dois costumes. Primeiro, o resgate pelo qual o parente próximo deve pedir. A alienação do matrimônio e da família. No capítulo 4, versículo 4 de Ruth. E lá no livro de Levítico, capítulo 25, versículo 23 e versículo 25. Segundo o levirato, que obriga o irmão do falecido a desposar e a viúva, a fim de perpetuar a descendência e o nome do irmão morto. No capítulo 4, no versículo 5.
no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5, versículo 10. Esse duplo costume mostra o seguinte, que o Pai Eterno quer que todos tenham posse, preservar o seu pedaço de chão e participe da história preservada, o nome de família, a libertação do povo pobre. Acontece quando ele pode realmente participar do espaço, da terra e do tempo histórico. O texto parece misturar dois costumes. Primeiro, o resgate, pelo qual o parente próximo deve impedir a alienação do matrimônio, da família. No capítulo 4, versículo 4. O segundo, o levirato, que obriga o irmão do falecido a casar com a viúva do irmão, a fim de perpetuar a descendência e o nome do irmão morto. O nome do irmão morto fica no irmão vivo que casou com a própria cunhada, para adquirir descendência do irmão morto. Este foi o livro histórico de Ruth, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 23. As Escrituras é Sagrada Edição Pastoral Católica, Antigo Testamento. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livra nós de todos os mal, para que todos tenham uma ótima noite de paz. Dá sabedoria e entendimento para que nós possamos entender a palavra dele do jeito que está escrito. Para que nós não ficamos somente por ler, nem somente por ouvir, mas que nós colocamos as palavras dele dentro do coração, para nós meditar nela dia e noite. Porque através de nós examinar as Escrituras que nós temos a vida eterna. E na obediência das Escrituras e dos mandamentos do Pai Eterno. Boa noite para todos, fica até todos na paz, até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai Eterno, e se Ele quiser. Shalom para todos.